Boa tarde a todos. Meu nome é Rosiane Rodrigues. Eu sou da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará e vim apresentar a nossa iniciativa de inclusão digital, que é o programa Navega Pará. Deixa eu colocando aqui. Eu vou começar recapitulando, assim, contando para vocês um pouco da história do programa. Então, o programa ele foi implementado em 2008, ainda no governo da Ana Júlia Carepa, tá? E aí, esse programa, ele é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela empresa de processamento de dados do governo do Estado. Então, o que acontece? A gente trabalha com algumas ações principais, que são as cidades digitais, os telecentros de negócios e os infocentros. Nesse momento, eu sou a coordenadora dos infocentros. Então, como o programa ele foi pensado? Na verdade, a ideia, porque todo mundo conhece, tem a imagem geográfica do Estado, do Pará, e conhece basicamente a sua complexidade geográfica e o que isso implica nas questões do desenvolvimento de políticas públicas, enfim, de tudo que você queira implementar e queira fazer com que chegue de forma igual em todo o Estado. Nessa época, em 2008, a ideia do governo era justamente facilitar essa integração através da inclusão digital. Então, conectar os municípios, né, primeiramente, por isso que o programa ele é feito em parceria com a empresa de processamento de dados, porque ela é responsável pelo eixo técnico, digamos assim, né, pela questão da conexão, de transformar isso em uma realidade. E a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é responsável pelo que a gente chama do braço social, né? Então, o que acontece primeiro? A Prodepa chega, faz a prospecção dos municípios, porque aí você tem que fazer parcerias com os prefeitos. Esse município ele é conectado, tem todo um processo, ele é transformado no que a gente chama de em uma cidade digital. Além a prefeitura escolhe alguns espaços que serão conectados, tá? E aí esse município ele fica pronto para receber um infocentro. E aí a gente vai buscar outras parcerias, que também podem ser as prefeituras, para criar esses espaços de inclusão digital propriamente dito. Porque o município está conectado, quer dizer que esse município ele vai... você tem ali um hospital que também está conectado, uma escola, mas é para o próprio bom funcionamento do município. Ainda não quer dizer que você tem ali a inclusão digital, um espaço aberto à comunidade para que isso ocorra, tá? Então, nesse primeiro momento, o que era a contrapartida do governo do Estado para que fosse criado o Infocentro? A adequação dos espaços, os equipamentos, o bolsista, a conexão, a manutenção das máquinas e da energia. Então, esse era o pacote que as entidades do terceiro setor, principalmente, recebiam quando eram chamadas para firmar esse acordo de cooperação técnica. E aí você já tem uma ideia de como que isso, das consequências disso aí, porque era um pacote muito completo e complexo para a gente sustentar a longo tempo. Quando houve a mudança de governo, né, então saiu a governadora Ana Júlia Carepa e entrou o governador Simão Jatene, que é o governador atual, o programa ele foi mantido na agenda mínima do governo. Ele não só foi mantido, como ele foi colocado na agenda mínima do governo, porque o governador entende que ele é um programa essencial para que, se a gente realmente quiser dar esse salto de desenvolvimento que o Estado precisa, tá? Então, ele entende que é um instrumento de política pública, pois promove essa inclusão sociodigital, aumenta a empregabilidade e a geração de renda. E as consequências disso que essa rede de comunicação, ela interliga essas unidades estaduais, municipais, melhorando a qualidade dos serviços públicos ofertados para a sociedade. E aí, quando eu estava preparando, na verdade, essa apresentação,
eu percebi que, no final das contas, a gente trabalha com inclusão, com educação e com promoção de cidadania. Quer dizer, esse espaço de inclusão social, para essas comunidades, ele representa tudo isso. Tá? Não é só uma lan house que chega ali naquele espaço. Na verdade, é um espaço que pode ser usado e pode ser explorado para mudança de realidade do local onde ele está instalado. E aí, então, a gente tem, em 2008, 12 infocentros instalados, em 2009, 23, em 2010, 134. E aí a gente tem a mudança de governo. Com a mudança de governo, é preciso que você tome pé, como sempre acontece, da estrutura que você tem e você reestruture isso aí para ver para onde você pode crescer e, principalmente, como você vai manter aquilo que já foi feito. Então, em 2011, foram abertos 8 infocentros e em 2012, a expectativa nossa é que a gente consiga abrir 10 até o final do ano, né? E aí, assim, qual é o cenário de 2012? 2012, os editais que chamavam esses parceiros, eles foram repensados para que a gente começasse a criar uma estrutura sustentável, porque a nossa grande preocupação foi começar a pensar na sustentabilidade desses programas. Quer dizer, essas máquinas, as que estão em uso desde 2008, elas precisam ser trocadas. E o governo hoje não tem como trocar todas as máquinas de todos os espaços. Nós temos 170, a próxima tela vai passar, 170 e tantos. Chegou a 180, eu acho que hoje são 178 infocentros. Então, e aí eu posso dizer que em 50% desses espaços, somos nós quem pagamos a energia elétrica. É o governo quem dá a manutenção das máquinas. Então, você começa a criar uma estrutura difícil de ser mantida. Então, em 2012, o trabalho foi justamente na tentativa de vamos começar a sentar e conversar e pensar um modelo que seja um modelo sustentável, para que a gente consiga ampliar. Quer dizer, eu não tenho aí, mas se a gente for, eu tenho só os números por região de integração, mas a gente ainda é pouco espalhado no estado. Quer dizer, e aí, claro, que você é pouco espalhado porque você tem os problemas de conexão. Quer dizer, pela nossa geografia, a gente precisa de múltiplas soluções tecnológicas para que o estado seja conectado. Tá? E o município estar conectado não significa que eu vou poder ter um infocentro conectado nele, porque normalmente eu vou ter a conexão naquilo que é a região central da cidade, quando, na verdade, o que eu preciso é de um infocentro lá na zona rural, onde eu tenho maior carência. Então, todas essas especificidades, elas fazem com que o programa ele seja, na verdade, um grande desafio. E esse ano de 2012, a Secretaria resolveu que era preciso pensar nisso. Mais do que sair abrindo os infocentros, né, atendendo às demandas, que são muitas demandas. Semanalmente eu recebo cartas e ofícios de entidades fazendo a solicitação. Mas antes de começar a fazer isso e a reproduzir um modelo que eu já sei que vai dar problema, eu preciso pensar numa maneira de reverter essa situação. Tá? E aí a gente também é proponente, a Secretaria também é proponente no edital do Telecentro de BR. Nós fizemos uma proposta inicial para atender 440 e tantas entidades. Nós conseguimos validar em setembro 126, que naquele momento haviam recebido equipamento, mobília e estavam com as obras em condições. E dessas, nós temos notícias de que a partir do dia 7, 54 serão implementadas. Só que dessas 54, eu só coloquei 30 ali, porque são só 30 espaços novos. 30, na verdade, são espaços de infocentros, entidades que vão ter os seus espaços ampliados. Né? Em alguma medida, as máquinas novas chegando nesses lugares. Então, por região de integração, a gente tem aqui. Claro que a gente vai ter uma concentração na região metropolitana, que são 79 espaços.
Aí a gente vai ter a região do Guamá, Carajás, Baixo Amazonas, Rio Caeté, Tapajós, Lago do Tucuruí, Xingu. E aí você vai vendo, por exemplo, Marajó, eu tenho um infocentro. E esse infocentro, ele funciona, mas ele ainda não está conectado. Então você vai ter várias dessas realidades diversas. E aí alguém pode perguntar, uma pergunta que eu me fiz quando cheguei para coordenar o programa, eu disse, sim, mas qual é o sentido de um infocentro que não está conectado à internet? E eu, quando comecei a trabalhar e me inteirar, faz todo sentido, porque a conexão ela é uma daquilo que se pode fazer, uma das funções, mas eu tenho um espaço que é um espaço de promoção, de educação, então eu posso fazer, quer dizer, esse modo internet é uma das coisas que pode ser feita ali. Mas eu posso fazer, promover cursos de microinformática, eu posso ajudar aquela pessoa a fazer um currículo para entregar em algum lugar, enfim, promover parcerias, fazer com que aquilo seja um espaço de capacitação. E eu tenho 178 infocentros instalados em 47 municípios, essa é a minha realidade hoje, tá? 55 cidades digitais, 3 telecentros de negócios que ficam um em Belém, um em Santarém e um em Xinguara. Então eu tenho um em Belém, um em Santarém aqui e um em Xinguara, que é sudeste do estado. Os telecentros de negócios, eles funcionam em parceria com o Sebrae. E aí são espaços mesmo para discutir a vocação de negócios daquele lugar, daquela região e conseguir qualificar aquela mão de obra para gerenciar isso aí. Eu tenho, 18 mil pessoas capacitadas em informática básica, isso é o número de certificados emitidos até 2011 pela Secretaria, e eu tenho 71 mil usuários no Sistema Vida. O Sistema Vida é o sistema que foi criado pelo próprio governo, pela empresa de processamento de dados, e aí toda pessoa que entra no Infocentro para acessar, ela precisa ser cadastrada. Então esse é o número de usuários já cadastrados. Que uso é feito desses espaços? Então eu tenho cursos de microinformática, cursos de ferramenta de escritório, todos com software livre, que é um princípio do programa. Cursos avançados, você percebe que em determinada comunidade, seja no município, seja em um determinado bairro da região metropolitana, depois de algum tempo que você está capacitando em microinformática, é como se saturasse. A comunidade não quer mais aquilo. E aí ela começa a demandar cursos avançados. Para realizar o curso de microinformática, o próprio monitor, o bolsista do programa, ele é selecionado e ele passa por uma capacitação. E ele vem atuar no seu infocentro para ser o multiplicador e realizar esses cursos. Então, mas nós não temos ainda, eles ainda não foram capacitados para os cursos avançados. Então, tanto para qualificar esses monitores, como para realmente promover um curso de grande impacto na comunidade, a gente precisa de parcerias. E essas parcerias elas acontecem principalmente com as universidades, tanto com a Universidade Estadual como com a Universidade Federal do Pará. Porque aí nas universidades nós temos os cursos de extensão, temos os cursos de pós-graduação que promovem também esse tipo de atividade e fazem as duas coisas. Por exemplo, eu já tive esse semestre cursos voltados para grupos de monitores. Então, esses monitores eles saíram dos seus infocentros e foram até a universidade, foram capacitados durante 4 sábados e puderam, a partir daí, passar a oferecer cursos de informática, cursos avançados nos seus espaços, nos espaços onde atuam. E eu também tenho agora, acontecendo nesse momento, começou semana passada e vai pelas próximas semanas, 4 semanas, resultado de uma parceria com a Faculdade de Engenharia da Computação da UFPA, que, através de um projeto de pesquisa, cujo objetivo final era com que as pessoas treinadas fossem multiplicadoras, eles tinham as pessoas capacitadas e precisavam de um público para que onde esses cursos fossem realizados. E aí, então, nós sentamos, conversamos e esses cursos estão sendo realizados dentro dos espaços, dentro dos infocentros. Além disso, você tem acesso à internet, web, correio eletrônico, quer dizer, esse é o uso que é feito hoje.
Só que, assim, no entendimento do secretário, isso ainda é pouco. Quer dizer, muito mais pode ser feito. Só que esse muito mais depende justamente da infraestrutura que a gente dispõe, né? Que é uma infraestrutura desigual, eu poderia dizer assim. Então, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje? Essa construção de um modelo sustentável de manutenção. Então, como que nós vamos manter essa infra? Como nós vamos discutir com as entidades a autonomia, a busca pelas parcerias, entender que o Estado, ele na verdade, ele é um parceiro, ele não pode ser o principal financiador do programa. Então, isso é uma discussão que leva ampliar as parcerias para o financiamento de bolsas. Hoje nós temos 2 financiadores principais que são do próprio Estado. Então, nós temos uma parceria com o Banco do Estado, que é o Banpará, e com a Fundação de Amparo à Pesquisa, também do Estado, e juntos eles nos financiam 195 bolsas. Mas eu posso dizer para vocês que nós temos ainda um saldo para implementar daqui para o final e início do ano de 24 bolsas. Então, o ideal, quando o modelo foi pensado, foi que você tivesse 2 bolsistas em cada espaço, e nós não conseguimos fazer isso. A gente consegue manter um, e aí a gente vai fazendo o milagre da multiplicação com os recursos que nós temos, e na medida que a gente consegue atender todo mundo que está trabalhando, né, razoavelmente, e aí sobra algum recurso, e aí a gente senta e diz assim, agora para quem nós vamos, para onde nós vamos selecionar o segundo? Aí a gente tem que criar critérios, e os critérios são sempre aqueles que estão mais engajados, aqueles que estão funcionando melhor no sentido de funcionando sempre, né? Porque também o funcionamento do Infocentro, no caso, ele depende muito do quanto que a comunidade ela é mobilizada, do qual é a liderança daquele comitê gestor, que papel aquela entidade ela desempenha e ela desenvolve dentro daquele espaço. O que eu percebo, por exemplo, é assim, quando a entidade ela foi criada somente por conta do Infocentro, para solicitar o Infocentro, ela não tem força. Mas quando eu tenho uma associação de mães que já desenvolve uma série de outras atividades e viu no Infocentro mais uma oportunidade para o desenvolvimento da sua comunidade, aí sim, aí eu tenho um comitê que responde, e aí eu tenho pessoas mobilizadas, que não vão ficar só esperando as demandas do Estado, porque a gente sabe que isso é uma coisa difícil de você atender, né? Então, esse é outro desafio, ampliar essas bolsas para que a gente consiga atender da forma adequada, que é com 2 bolsistas, porque esses espaços eles normalmente funcionam em 2 turnos. Às vezes, alguns têm demanda para 3 turnos, por exemplo, antes de vir para cá, eu atendi a solicitação de um gestor que ele queria que a bolsista que foi selecionada pudesse atuar no turno da noite, que é um turno que tem grande demanda. Então, nós conseguimos fazer a negociação com a pessoa que foi selecionada, ela também tinha disponibilidade. Então, em alguns espaços, você tem demanda para manhã, tarde e noite, e se você tivesse recurso, você colocaria ali 3 monitores, 3 bolsistas que teria o que fazer. Diversificar a oferta dos cursos, né? Isso significa aumentar, ampliar essa parceria. Quer dizer, nós temos a parceria com a UFPA, que é a maior universidade da região, com quem nós temos um bom diálogo, uma boa relação. Mas, na verdade, a gente acaba que fica esperando alguma coisa que já esteja um pouco, né, sendo construída ali dentro das faculdades e que nós, de alguma maneira, possamos ser beneficiados com isso. Mas essa parceria ela precisa ser ampliada, né? Algumas conversas têm sido feitas nesse sentido e a ideia é justamente transformar esse espaço do Infocentro num espaço onde você tenha, principalmente, capacitação para que você consiga mudar aquelas realidades. Aqui tem algumas imagens, né? Então, a gente tem ali Rondon do Pará, Tucuruí, Núcleo do Tapajós, Movimento Articulador de Políticas Públicas em Igarapé-Açu, então você tem as regiões. Você tem aqui as imagens da nossa viagem de campo, a Nova Timboteua, com os equipamentos do Telecentro de BR encaixotados, esperando
pela configuração, que se Deus quiser deve começar a acontecer agora no dia 7 de setembro, aliás, de dezembro. E é isso. Tá? Muito obrigada. Aí estão os contatos, e aí eu acho que assim, essa rede ela é importante porque a gente vem justamente ao encontro daquilo que nós estamos pensando, que é ampliar essas parcerias, e aí eu desde já me coloco à disposição para a gente trocar figurinhas e ver como que a gente pode chegar onde nós queremos. Tá?